Pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula de cinética química da disciplina de Físico-Química 2, GQI 117, da Universidade Federal de Lavras. Nessa primeira aula, nós abordaremos alguns dos conceitos fundamentais dessa que é uma das grandes áreas da Físico-Química. Para poder fazer uma introdução à cinética, eu gostaria de relembrar alguns conceitos que estão relacionados aos estudos de termodinâmica, averiguando, por exemplo, a ocorrência de um processo químico no qual hidrogênio e oxigênio gasosos são colocados no interior de um recipiente a 25 graus Celsius e 1 atm e deixados reagir para a formação de água, também no estado gasoso, onde, a partir de um determinado tempo t, o sistema alcançará sua condição de equilíbrio termodinâmico. Nós vimos que para uma reação química, como essa representada pela combinação entre hidrogênio e oxigênio, a condição de equilíbrio termodinâmico de reação pode ser estabelecida a partir da constante de equilíbrio padrão, que é dado pela relação entre as pressões parciais de cada componente no equilíbrio, dividido pela pressão padrão de um bar, sendo cada um desses termos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Para a reação de formação da água, a variação de energia livre de Gibbs padrão de reação, que se relaciona com a constante de equilíbrio padrão, pela equação ΔG igual a menos RT/Ln de Kp padrão, é bastante negativa, e essa reação é bastante favorecida na condição de equilíbrio termodinâmico, em que a quantidade de água formada é relativamente maior do que as quantidades dos gases que dão origem a essa nova substância. Do ponto de vista, então, termodinâmico, o estado final, o estado de equilíbrio termodinâmico, é caracterizado por essa constante. Entretanto, não diz nada a respeito do quanto tempo que esse processo sob investigação demorará para acontecer. O tempo é um parâmetro irrelevante na determinação da condição do estado termodinâmico de equilíbrio do sistema sob investigação. Vejam, então, que entender o que ocorre desde o momento em que hidrogênio e oxigênio são misturados no interior do recipiente até o instante de tempo em que o equilíbrio termodinâmico é alcançado, não é uma resposta que será dada pela termodinâmica, visto que mesmo essa reação, que é extremamente favorecida energeticamente, é extremamente lenta do ponto de vista de tempo de ocorrência. Ou seja, não há uma relação direta entre o quanto a reação química é favorecida termodinamicamente e o quanto ela é rápida. A resposta para o tempo de ocorrência de um processo será dada por essa nova área que iniciamos hoje o seu estudo, a cinética. A cinética, então, é a área da fisicoquímica que se destina ao estudo das velocidades com as quais os processos ocorrem. E nós podemos falar na cinética física, que estuda a velocidade dos processos de transporte, em que, por exemplo, o fenômeno não leva à mudança na estrutura química das espécies envolvidas no fenômeno de interesse, como, por exemplo, na velocidade de transferência de uma molécula entre uma membrana da célula do meio extracelular para o meio intracelular. Entretanto, a cinética química vai desrespeitar aos fenômenos que envolvem reações químicas, nos quais as estruturas das moléculas envolvidas no processo se alteram à medida que o tempo passa, como, por exemplo, nos fenômenos de combustão ou outras reações químicas de interesse. Nesse curso, estaremos focados especificamente na compreensão e no desenvolvimento teórico da cinética química. Bem, mas por que é importante avaliar o tempo com o qual uma reação química acontece? Eu gosto de responder essa pergunta avaliando o processo de conversão do diamante em
grafite, sendo este último termodinamicamente mais estável que o primeiro. Apesar disso, todo mundo compra um diamante, né, ou quem pelo menos tem dinheiro, sem se preocupar com a possibilidade de, em algum momento, a conversão de diamante a grafite acontecer. Isso porque, apesar de termodinamicamente instável, ele é um produto cineticamente interessante. Então, que na natureza nós estamos sujeitos a processos que são rápidos, enquanto que outros processos são lentos, e que ser rápido ou ser lento pode ser atrativo ou não do ponto de vista industrial, a cinética passa a ser uma área de grande interesse. Vejam, por exemplo, pensar o processo de combustão do combustível no interior de um motor de um automóvel é extremamente interessante avaliar a rapidez com a qual esse processo acontece, pensando na capacidade que essa reação química tende a fornecer energia para o funcionamento do motor. Entretanto, pensar o processo de decomposição de um plástico na natureza, lento tal como ele é extremamente preocupante do ponto de vista do impacto ambiental que isso tem sobre os diferentes ecossistemas nos quais ele se encontra. Dessa forma, pensar e entender a velocidade com a qual os processos acontecem significa também controlar ou ter a possibilidade de controlar esse tempo de ocorrência. E é claro, isso só pode ser feito se nós soubermos como quantificar a taxa ou o tempo com o qual um processo pode acontecer na natureza, e para isso a gente então tem alguns conceitos que são de fundamental importância dentro da cinética química. Um desses conceitos é o de velocidade de reação. E para tratar do seu significado, eu gosto de trazer à mente aquilo que nos vem quando pensamos no termo velocidade. Para isso, vamos recordar a quebra do recorde mundial por Usain Bolt nos 100 metros rasos em Berlim 2009, cujo tempo de execução da prova foi de apenas 9 segundos e 58 centésimos. Nós podemos expressar a velocidade com a qual Bolt percorreu essa prova expressando a velocidade média desempenhada por ele ao longo do percurso, calculando a variação do espaço pela variação do tempo decorrido ao percorrer esse espaço, ou nós podemos também falar nas velocidades instantâneas, calculando a taxa de variação do espaço com o tempo em cada instante de tempo do percurso. No primeiro caso, por exemplo, a velocidade média desempenhada por ele foi de 10,4 metros por segundo. Será que uma reação química pode ser tão rápida quanto o Bolt? Então, colocando essa questão, eu gosto de levantar a provocação de que a velocidade de uma reação química não diz respeito à variação de movimentação no sentido de velocidade tal qual temos, por exemplo, em estudos de cinética vetorial. Então, basta nos perguntar agora e tentar responder como expressar a velocidade de uma reação química. A pergunta então é: qual é o parâmetro que varia com o tempo para poder definir o que é a velocidade de uma reação química? Bem, para investigar e definir com exatidão esse conceito, voltemos ao exemplo da reação de formação da água. Nós sabemos que podemos expressar essa reação de uma forma matematicamente elegante com o somatório dos coeficientes estequiométricos vezes cada espécie I que participa da reação, tal que o coeficiente estequiométrico dos reagentes é, por convenção, negativo, enquanto o coeficiente estequiométrico dos produtos é positivo. Para cada espécie química que participa da reação, nós sabemos que o número de mols em um dado instante de tempo t se relaciona com o número de mols
em um dado instante de tempo inicial a partir do parâmetro denominado grau de avanço ou grau de extensão da reação. Dessa forma, nós podemos imaginar um processo no qual nós tenhamos, em um dado instante de tempo inicial, uma quantidade de hidrogênio igual a 10 mols, mantendo a mesma quantidade de oxigênio, mas ainda nenhuma quantidade em número de mols de água. Se, por exemplo, em um dado instante de tempo t, definido aí como 10 segundos, nós medirmos as quantidades de cada um desses componentes no sistema e, por exemplo, obtivermos que há 6, 8 e 4 mols de hidrogênio, oxigênio e água, respectivamente, a variação no número de mols de cada uma dessas espécies, dada na tabela, será de menos 4, menos 2 e 4 mols, respectivamente, para cada um dos componentes. Vejam, então, que a variação de número de mols, dividido pelo coeficiente estequiométrico de cada componente, resultará no mesmo parâmetro 2 mols, que corresponde, então, ao que denominamos de grau de avanço. Então, o grau de avanço da reação explicita o quanto, em número de mols, uma reação química se processou, considerando um produto cujo coeficiente estequiométrico é igual a 1. Dessa forma, nós podemos associar à extensão da reação ou ao grau de avanço um número que informa o quanto a reação química se processou, sem nos preocupar com qual espécie química ou a qual espécie química estamos nos referindo. Então, se nós conhecemos a relação entre o número de mols de cada espécie I em um dado tempo t, em função da extensão da reação, que consequentemente é também dependente do tempo, a derivada em relação a t dessa equação fornece que a taxa de variação do número de mols de cada espécie com o tempo é igual ao seu coeficiente estequiométrico multiplicado pela taxa de variação da extensão da reação com o tempo. Definindo a taxa de variação de si, a extensão de reação com o tempo, como J, que vai denominar a taxa de conversão, nós então temos a relação de que J é igual a 1 sobre o coeficiente estequiométrico da espécie I, que multiplica a taxa de variação do número de mols dessa espécie com o tempo. Esse parâmetro, taxa de conversão, ele até pode ser prático no sentido de expressar como uma propriedade reacional, a extensão da reação, varia com o tempo. Mas vejamos o que acontece, por exemplo, se nós dobrarmos o volume, dobrando proporcionalmente o número das moléculas que constituem o sistema, com relação ao valor da taxa de conversão. Então, nós temos nessa tabela os dados do exemplo inicial, onde nós mostramos uma dada condição para a qual a extensão de reação era de 2 mols, onde no tempo T1 nós tínhamos 10 mols de hidrogênio e oxigênio, e no tempo T2 igual a 10 segundos, nós tínhamos 6, 8, 4 mols, respectivamente, do hidrogênio, do oxigênio e da água. Se, então, proporcionalmente esse sistema inicial, ou seja, na condição de tempo 1 igual a 0, fosse dobrado em termos de números de mols, nós teríamos agora 20 mols de cada gás, hidrogênio e oxigênio, de tal forma que no mesmo tempo de 10 segundos, proporcionalmente, o número de mols que reagiria durante esse tempo estabelecido também seria dobrado, visto que o tamanho do sistema foi aumentado proporcionalmente com o número de moléculas totais. Como consequência, a variação do número de mols de cada espécie também é dobrada,
de tal forma que a extensão de reação duplica para um sistema cujo tamanho é o dobro de um sistema numa condição inicial. A consequência disso é que a taxa de conversão é uma propriedade extensiva, ou seja, depende da extensão, do tamanho, da quantidade de substância que forma o sistema sob investigação. Dessa forma, é interessante definir um novo parâmetro tomando a razão entre a taxa de conversão e o volume do sistema. A essa nova propriedade denominamos velocidade de reação. A importância de se tomar a razão J sobre V reside no fato de tornar a velocidade de reação uma propriedade que independe da extensão do sistema, ou seja, uma propriedade intensiva. Ter uma propriedade intensiva que seja capaz de descrever a velocidade de um processo químico é muito interessante porque pensar o estudo reacional, seja num tubo de ensaio, ou seja, nos milhares de litros onde ocorrem reações em reatores de indústrias, é, do ponto de vista das leis da cinética, idêntico. Então, torna-se ajustável ou simples fazer análises experimentais em uma escala menor e então conseguir escalonar esse tipo de resultado para processos em uma maior escala. Bem, fazendo então agora algumas combinações dadas as definições realizadas, como a expressão para J é definida como 1 sobre o coeficiente estequiométrico de cada espécie I, que multiplica a taxa de variação do número de mols da espécie I com o tempo, a velocidade da reação em um dado tempo t será dada pelo inverso do volume, que multiplica o valor de J. Notem que, se uma reação química ocorrer de tal forma que o volume do sistema permaneça constante durante toda a ocorrência da reação, então o termo 1 sobre V pode ser levado para dentro da taxa de variação multiplicando a propriedade Ni, de tal forma que a taxa de variação do número de mols dividido pelo volume com o tempo pode ser agora expressa em termos da taxa de variação da concentração da espécie com o tempo. A essa taxa de concentração da espécie I com o tempo denominamos de velocidade de consumo ou de formação de uma dada espécie I que participa da reação de interesse. Vejam que a velocidade de reação é, por definição, uma velocidade instantânea e, portanto, depende do instante de tempo no qual a velocidade está sendo medida. Como consequência, a taxa de variação da concentração da espécie I com o tempo também será função do tempo. Entretanto, uma vez que V de T é uma propriedade do sistema reacional, diferentes espécies químicas terão diferentes velocidades de formação ou de consumo a depender do valor do seu coeficiente estequiométrico. Espécies químicas com maior coeficientes estequiométricos terão uma maior taxa de variação da concentração com o tempo do que espécies químicas com menores valores de coeficiente estequiométrico, tomado, nesse caso, o módulo desses valores. Porque, para uma dada reação química em que reagentes são convertidos em produtos, a concentração do produto aumenta com o tempo, de tal forma que a taxa de variação da concentração da espécie P no tempo é positiva. Entretanto, para a espécie reagente,
cuja concentração diminui à medida que o tempo passa, essa taxa de variação é negativa. Entretanto, vejam que a velocidade de reação, definida por 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico da espécie I, vezes a taxa de variação da concentração da espécie com o tempo, será sempre positiva, pois, uma vez que a taxa de variação da concentração do produto é positiva, o coeficiente estequiométrico do produto também o é, ao mesmo tempo em que a taxa de variação de concentração do reagente com o tempo é negativa, entretanto, o coeficiente estequiométrico desses reagentes também são. Pensando do ponto de vista matemático e gráfico, se nós tomarmos, então, o gráfico da concentração da espécie P, produto, em função do tempo de reação, vejam que em um dado instante de tempo t1, a velocidade da reação nesse instante de tempo é dada como a taxa de variação da concentração da espécie P com o tempo nesse ponto específico da curva, dividida pelo coeficiente estequiométrico do produto. Uma vez que a taxa de variação da espécie com o tempo torna-se zero, então alcançamos, ou a reação alcança a condição na qual se estabeleceu o equilíbrio termodinâmico do sistema. Logicamente, a dependência que se estabelece entre a concentração de uma espécie química com o tempo de reação dependerá da velocidade da reação em cada instante de tempo t. Estabelecer tais dependências significa conhecer as leis que as descrevem, de tal forma que seja possível estabelecer ou prever o futuro de uma reação química, ou seja, qual é a concentração de uma determinada espécie no sistema reacional a partir de um dado instante de tempo t, conhecidas as concentrações iniciais desse sistema. Esse é um tema para a nossa próxima aula, onde abordaremos as leis que descrevem a dependência da velocidade das reações químicas em função de parâmetros termodinâmicos do sistema reacional. Espero vocês na próxima aula e agradeço a atenção. Bons estudos a todos!